Apocalipse 4 diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como o mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é grande, o Senhor é santo e todo-poderoso. O Senhor é bom. E Pai, pela Tua bondade, nós queremos nesse momento, Pai, pedir que o Senhor fale conosco. Ó Pai, queremos ouvir somente a Tua voz nesse instante, que não seja a voz do homem, Pai. Sim, o Senhor vai usar o homem, mas apesar do homem ser pecador, falho, limitado, que o homem seja apenas um instrumento para que a Tua voz seja ouvida aqui nesta noite, para que vidas sejam alcançadas, para que almas sejam transformadas, para que todos nós possamos Te adorar diante de tudo aquilo que vamos ouvir neste momento. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, dia 6 de outubro de 2024, foi realizado o primeiro turno das eleições municipais em todos os municípios do nosso país. Alguns vão dizer que são as eleições mais importantes, porque aqueles que são eleitos a nível municipal provocam grande influência na eleição daqui 2 anos, a nível estadual e a nível federal. E quando se fala de política, algumas pessoas ficam ansiosas, preocupadas. Algumas vibram se o seu candidato vence, outras ficam preocupadas se foi o candidato da oposição que venceu.
E durante o mandato destes que estão em cargos políticos, muitas pessoas, muitos cidadãos, em nosso país especialmente, mas no mundo todo, também têm as suas preocupações, têm as suas ansiedades. E não somente nesse assunto política, mas vários outros assuntos podem trazer ansiedade ao coração das pessoas. Mas é interessante que vejam a providência de Deus, nós estamos no capítulo 4 de Apocalipse, justamente hoje, neste dia em que foi realizado o primeiro turno. Tem tudo a ver, porque quando João escreveu esse texto, havia uma situação política também acontecendo no Império Romano. Que situação era essa? Quem estava no trono era um homem chamado Domiciano, o segundo Nero, o segundo imperador mais cruel de toda a história. Assim como Nero, ele perseguiu, ele prendeu, ele torturou, ele matou cristãos. Final do primeiro século, ali na última década, e ali nós temos os cristãos sendo perseguidos por ordem deste homem, deste político, deste imperador romano. E essa situação poderia trazer ansiedade àqueles nossos irmãos, assim como poderia trazer ansiedade ao coração de Isaías cerca de 700 anos antes, quando o rei Uzias morreu. Nós lemos lá no texto de Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. E o rei Uzias foi um bom rei para o reino do sul, Judá. E quando um bom rei morre, aquilo trouxe preocupação a toda a nação de Judá, especialmente para Isaías, que servia no palácio, que era um funcionário público, servia ali próximo ao rei. Um bom rei morreu, e agora? O próximo, como será? Como será o novo governo? E aquilo poderia trazer ansiedade ao coração de Isaías também. Assim como poderia trazer ansiedade ao coração daqueles cristãos, daquelas 7 igrejas que nós vimos até domingo passado, as igrejas da Ásia, os cristãos do final do primeiro século, porque eles eram governados neste mundo por um homem cruel, por um homem que os odiava, por um homem que queria matá-los, o imperador romano Domiciano. Mas Isaías 4 nos mostra, meus irmãos, quem realmente está no trono. Quem realmente está no trono não é um rei humano. Quem realmente está no trono não é um político eleito. Quem realmente está no trono não é um imperador que age de maneira déspota. Mas quem está no trono é o grande Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele reina, ele se assenta no trono e ele governa todas as coisas. Ele governa as nossas vidas, ele governa a nossa nação, ele governa a nossa cidade, ele governa tudo. E o Senhor, ele continua revelando a João as últimas coisas. Nós temos, desde o mês de julho, estudado, meditado, ouvido a exposição do livro de Apocalipse. Nós vimos que Apocalipse não é um livro enigmático, apesar de muitas pessoas acharem que Apocalipse é um livro de enigmas, de coisas difíceis de entender. Sim, existem coisas que são difíceis e por isso que nós precisamos estudar. Mas, meus irmãos, se o Espírito Santo inspirou o apóstolo João para escrever este livro, é porque este livro deve ser de nosso conhecimento. Aliás, o próprio nome do livro diz isso, né? Apocalipse significa revelação. Então não é nada escondido aqui, não é nada oculto aqui, mas tudo é revelado a nós. E neste capítulo 4, nos é revelado quem está no trono. Os nossos irmãos do final do primeiro século tiveram este conhecimento, ou melhor, esta lembrança, porque eles sabiam sim quem estava no trono. Mas às vezes as preocupações, as ansiedades, o medo pode nos fazer esquecer de quem realmente reina, de quem realmente está no trono. E começa assim o capítulo 4, versículo 1.
Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois destas coisas, começa o versículo 1. Depois de João escrever as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Não sabemos quanto tempo. Ele estava ali, exilado na ilha de Patmos, por ordem do próprio imperador Domiciano. Ele estava ali e naquele momento ele estava recebendo a revelação do Senhor Jesus Cristo para que fosse escrita e enviada às igrejas e ficasse permanentemente no cânon bíblico para todos nós. E depois daquelas coisas, diz o texto que João olhou e ele viu uma porta aberta no céu. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Se nós voltarmos 3 versículos acima, lá em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus ele disse o seguinte à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Nós vimos no domingo passado que a igreja de Laodiceia era uma igreja autossuficiente. Era uma igreja que havia deixado Jesus para fora de suas vidas. Jesus estava fora da igreja, batendo a porta. Jesus, ao contrário, ele abre a porta do céu para nós entrarmos. É por meio de Cristo que nós podemos entrar no céu. É por meio do sangue remidor do Senhor Jesus Cristo que nós temos acesso ao céu. João, ele olha e ele vê uma porta aberta no céu. E não somente isso, ele ouve uma voz de trombeta dizendo: sobe para aqui. Sobe. Esse trono, ele estava no céu. Esse trono, ele estava, ou ainda está, elevado. Isaías disse que ele viu um alto e sublime trono. Esse trono não está no nosso nível. Mesmo que tenhamos tronos na terra, mesmo que tenhamos homens e mulheres ocupando cargos de autoridade na terra, eles continuam sendo homens e mulheres. Eles continuam no mesmo plano que a gente, réis mortais, plebeus, continuam pisando no chão, na terra. O trono de Deus, ele é alto e sublime. Temos que subir para poder enxergá-lo. E diz aqui ainda no versículo 1 que essa voz disse para João: eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Você está preparado? Você está preparado para ver o que vai acontecer? Você está preparado para ver aquilo que João viu? Então prepare-se, porque não é uma visão comum. É uma visão que, dependendo do seu estado espiritual, pode causar emoções diferentes. Se você é um salvo no Senhor Jesus Cristo, essa visão vai te trazer muito temor, mas também um tremendo descanso. Mas se você ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, vai te trazer terror, vai te trazer pavor, vai te trazer medo. O versículo 2, ele começa a descrever o que ele vê. Ele diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e alguém sentado, alguém estava no trono. Veja, João vai começar a fazer uma descrição, meus irmãos, que não foi uma descrição literal. Quando você olhar para o livro de Apocalipse, não pense que as visões ali registradas são visões literais, exatamente do jeito que está ali. Mas João, ele está em espírito, em êxtase, e ele fala coisas espirituais que devem ser entendidas de maneira espiritual. E ele vai falar que ele vê um trono no céu, e esse trono ele está ocupado. Tem alguém sentado nesse trono, tem uma pessoa sentada nesse trono. E como é essa pessoa? O versículo 3 ele vai nos dizer que esta pessoa, versículo 3, o que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Veja que interessante, meus irmãos, João não fala da aparência física da pessoa que está no trono, mas ele usa de comparações. Lembra que eu falei, e o próprio João fala para nós, ele está em espírito.
Ele não descreve, ele dá a aparência da pessoa, mas ele usa de comparações. Primeiro, veja, preste bem atenção, ele fala que é semelhante no aspecto. Tem algo que parece, que é semelhante ao quê? A pedra de jaspe. O que era o jaspe? O jaspe é uma pedra, alguns dizem que ela é semi-preciosa, uma pedra meio esbranquiçada, transparente, uma pedra muito dura, semelhante ao diamante. Alguns vão dizer que é uma espécie de quartzo. E a outra pedra que ele fala é a pedra de sardônio, da onde vem o nome da cidade de Sardes. O sardônio era uma pedra vermelha, uma pedra vermelha, meio alaranjada, mas mais puxado para o vermelho. O que significa isso? Por que ele compara aquele que está sentado no trono com uma pedra de jaspe, branca, meio transparente, muito dura, e com a pedra de sardônio, uma pedra vermelha? Bom, os comentaristas de Apocalipse, eles vão se dividir. Alguns vão dizer, meus irmãos, que aqui ele está se referindo ao peitoral do sumo sacerdote, o peitoral de Arão. No peitoral de Arão haviam 12 pedras, cada pedra representava uma das 12 tribos de Israel. E a primeira pedra era a pedra de jaspe. E a 12ª, a última pedra, era a pedra de sardônio, mostrando o quê? Que o que está sentado no trono é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é o Deus eterno. Mas outros comentaristas de Apocalipse vão dizer outra coisa, vão comparar a semelhança da pedra de jaspe à santidade de Deus. Era uma pedra branca, meio transparente. E o branco na Bíblia simboliza santidade, também pode simbolizar justiça. Então, João está diante do Deus que é santo, santo, santo. Tanto que mais para frente os seres viventes vão dizer essas palavras. Mais atrás, 700 anos antes, os serafins disseram as mesmas palavras: santo, santo, santo. E a pedra de jaspe, sendo uma pedra branca, indicava isso, a santidade de Deus. E o sardônio vermelho mostrava a redenção, o sangue de Cristo. Seja como for, meus irmãos, o que João está nos mostrando aqui são os atributos de Deus. Ele não fala da aparência de Deus, ele não fala da aparência física. Mas espera aí, pastor, o senhor está falando Deus? Não é Jesus que está sentado no trono? Não, é o Pai. Ele está diante do Pai. Como é que nós sabemos disso? Eu vou te dar um spoiler do capítulo 5, que nós veremos no outro domingo. Se você ler o capítulo 5, versículo 6, aí na sua Bíblia, diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, veja, ele não está sentado, ele está de pé. Quem? Um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Veja, o cordeiro está em pé à direita daquele que está sentado no trono. Isso concorda com Romanos capítulo 8, onde Paulo fala que Cristo está à destra do Pai intercedendo por nós. Se você olhar aqui ainda no capítulo 5, no versículo 13, há um louvor que diz assim: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro. Então são 2 pessoas diferentes. O que está sentado no trono e o em pé, que é o cordeiro. Então quem está no trono é Cristo? Não, é o Pai. Ele está diante do Pai. E ele descreve o Pai com os seus atributos. Ele é santo, como jaspe. Ele é redentor, vermelho como sardônio. Ele é o princípio e fim,
dadas as posições destas pedras, o jaspe primeiro, o sardônio em último, no peitoral do sumo sacerdote. Este é o Deus eterno, o Deus santo, o Deus redentor que João está diante. E ele continua dizendo no versículo 3 aqui de Apocalipse 4, meus irmãos, que ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Lá em Gênesis capítulo 9, depois que termina o dilúvio, Deus, ele estabelece a sua aliança com Noé. E naquela aliança, ele promete que nunca mais destruirá a terra com dilúvio. E ele coloca no céu o seu arco como sinal da aliança, que nunca será destruída a terra com água, com o dilúvio. O que João está falando aqui, meus irmãos? Que esse Deus, ele é fiel. Deus é fiel. Quando você olha o arco-íris no céu, você se lembra disso. Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus é fiel e Deus vai cumprir as suas promessas. Ele está diante de um Deus que cumpre as suas promessas, que é fiel à sua palavra. Então João aqui, meus irmãos, no versículo 3, ele está descrevendo Deus com os seus atributos. O Deus santo, o Deus eterno, o Deus redentor, o Deus fiel. E ele continua no versículo 4, ele diz que ao redor do trono há também 24 tronos. E assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. A visão ela vai se ampliando. Ele primeiro vê no centro o trono e a pessoa que está sentada. Nós sabemos que é o Pai. Ao redor há outros tronos, 24. E nesses 24 tronos, 24 anciãos. Bom, vamos entender alguma coisa. Vamos entender as coisas aqui. Por que 24? Vamos lembrar de novo da simbologia numérica no livro de Apocalipse. Certo? 24 na Bíblia vai ser a soma de 12 mais 12. O que tem de 12 no Antigo Testamento e 12 no Novo Testamento? Antigo Testamento eram 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas. Novo Testamento, os 12 apóstolos. Aqui, meus irmãos, está representada toda a igreja, tanto a do Antigo quanto a do Novo Testamento. Toda a igreja. Nós falamos isso hoje de manhã na escola dominical, né? Que Israel e igreja são a mesma coisa, é o mesmo povo, são os eleitos de Deus. E é interessante que ele fala que aqui nesses tronos estão sentados anciãos. Os anciãos no Antigo Testamento, eles eram os representantes do povo. No Novo Testamento, os anciãos são chamados de presbíteros. E os presbíteros, eles são representantes da igreja. Por isso que numa reunião de presbitério, quando é feita a chamada e eles chamam Igreja Presbiteriana de Adamantina, quem fala presente é o presbítero representante daquela igreja. Ele representa a igreja. Então aqui os anciãos, eles estão representando toda a igreja, todos os eleitos. Então ele está mostrando aqui que toda a igreja está sentada em tronos ao redor do trono de Deus. De que forma? Primeiro, com roupas brancas, vestidos de branco. Nós já vimos isso nas cartas às igrejas. Branco, novamente, simboliza pureza, simboliza santidade, simboliza justiça. A igreja, nós vimos hoje de manhã na escola dominical, se você estava aqui, você vai se lembrar. A igreja é a noiva de Cristo. Qual é a roupa? Aliás, qual é a cor da roupa, do vestido da noiva? Branco. Aqui nós temos a noiva de Cristo representada nesses 24 anciãos. Aqui nós temos a igreja pura, a igreja santa, a igreja remida do Senhor diante do trono, e não somente diante do trono, mas também assentada em tronos e com coroas na cabeça, reinando. Meus irmãos, vejam aqueles
crentes das 7 igrejas, perseguidos, debaixo de um governo tirano, que era o governo de César, do imperador Domiciano, aqueles irmãos que poderiam morrer a qualquer momento, eles estão sendo lembrados aqui qual que é a posição deles, qual que é o status deles. Eles reinam com Cristo, eles estão sentados em tronos, eles são a santa noiva do Cordeiro, estes somos nós. E aí eu faço uma pausa. Por que a gente fica ansioso mesmo? Por que a gente perde o sono mesmo? Por que a gente se preocupa mesmo? Se o nosso Pai está no trono e nós nos assentaremos em tronos ao redor dele. E ele continua dizendo, meus irmãos, que do trono, versículo 5, saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Imagine a cena agora. Ele disse quem está sentado no trono, mostrando os atributos da pessoa que está sentada no trono. Ele fala dos 24 anciãos que estão ao redor do trono, também sentados em tronos. Mas agora ele fala uma coisa que pode te causar medo. Você já ouviu o trovão? Você já se assustou com o trovão? Você está tranquilo, relaxado, e aí de repente, plá, o relâmpago vem antes, né? A velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Então primeiro o relâmpago, plá, aquele clarão e aquele barulho estremecedor. Você já se assustou com o trovão? Diz aqui que não era um trovão, eram trovões. Não era um relâmpago, eram relâmpagos, trovões e vozes. O trono de Deus, meus irmãos, é um lugar terrível, é um lugar de espanto, é um lugar que assusta, é um lugar que traz medo. Porque o nosso Deus é um Deus santo, justo e irado. Jonathan Edwards pregou o seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a história conta que ele não conseguiu terminar o sermão, porque enquanto ele pregava, as pessoas dentro da igreja começaram a gritar, começavam a se agarrar nas pilastras do templo, porque elas estavam amedrontadas com a cena que Jonathan Edwards pintava a respeito do Deus irado. Nós acabamos de cantar Quão Grande é o Meu Deus. Você já viu uma pessoa muito alta, muito grande, ou uma pessoa muito forte? Qual é a sua reação? Dá um pouco de medo? Assusta? Agora imagina Deus. Imagina essa cena que João está vendo, meus irmãos. Imagine uma pessoa sem Cristo quando morre. Salomão diz lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Todas as pessoas quando morrem, o corpo e a alma, ou o espírito, é a mesma coisa, se desligam. O espírito vai a Deus. Todas as pessoas, todas se encontram com o Criador. Aqueles que não creram em Jesus, que não se arrependeram, estarão diante deste trono. Aliás, todos estarão, mas sem Cristo, imagina isso. O que eles veem no trono é um Deus irado. Trovões, relâmpagos, vozes. Dá muito medo. E ainda tochas. Fogo, 7 tochas, que são 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. O fogo também traz medo. Muito fogo, 7 tochas de fogo traz medo. Mas veja uma coisa, meus irmãos, novamente a questão numérica em Apocalipse. 7 em Apocalipse, lembrando que é o número da completude.
da plenitude, da perfeição. Os 7 Espíritos de Deus aqui, na verdade, é o Espírito Santo. É o Espírito do próprio Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Então nós temos o Pai. No capítulo 5 nós vemos o Filho, o Cordeiro, em pé. E aqui nós temos o Espírito Santo. Ele está diante do trono. Pai, Filho e Espírito Santo no trono. O Pai sentado, o Filho em pé à sua direita, o Espírito Santo diante do trono. E que mais há diante do trono? Versículo 6. Diante do trono, há diante do trono como mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, aliás, só até aqui, semelhante ao cristal, essa é a primeira parte. Então vamos pensar aqui, vamos fazer uma pausa. Imagina o trono. É um trono que causa medo. Lembra de Isaías? Quando Isaías viu o rei assentado no seu alto e sublime trono, qual foi a primeira reação de Isaías? Ai de mim, estou perdido. Sou um pecador, eu tenho a boca suja, habito no meio de um povo de boca suja. Eu sou um pecador e ele é santo, santo, santo. É terrível, eu vou morrer. Diante do trono, a reação é de medo. Adão, depois do pecado, Adão que antes tinha uma relação de profunda e perfeita amizade com Deus, harmonia com Deus. Depois do pecado, quando ele ouve a voz de Deus, ele se esconde, ele foge, ele tem medo. Sem Cristo não há outro sentimento com Deus a não ser medo. Sem os seus pecados perdoados, não há outra reação diante de Deus a não ser medo. Esse Deus causa medo, muito medo. Mas o versículo 6 fala de algo oposto. João ele fala que diante do trono há como que mar de vidro. Lembra? É uma visão espiritual, são coisas espirituais, não é literal. João não está vendo um mar aqui, mas ele está vendo um mar de vidro semelhante ao cristal. Vamos pensar em algumas coisas aqui. Se você já viu o mar, você sabe que o mar ele é perigoso. O mar ele é violento por causa das suas ondas. Mas o que João vê aqui é um mar de vidro semelhante ao cristal. É algo calmo, tranquilo. O cristal, ele é delicado. O cristal, você pega uma taça de cristal e coloca água ali, ele é transparente, ele é delicado. Ali João está vendo algo tranquilo. Não é um mar. Mas João está fazendo aqui uma referência ao Antigo Testamento também. No Antigo Testamento, no tabernáculo, havia a bacia de bronze. E quando Salomão construiu o seu templo, o templo de Salomão, havia no lugar da bacia de bronze o mar da fundição, que também era uma bacia de bronze, onde foram também feitos bois de bronze que suportavam aquela bacia. E para que servia o mar de fundição? Não era um mar, obviamente, ficava dentro do templo. Era uma bacia com água. E qual que era a utilidade do mar de fundição? A purificação dos sacerdotes. Antes do sacerdote entrar na presença de Deus no templo, ele se lavava naquela bacia, no mar de fundição, como um simbolismo da purificação dos seus pecados. O mar de vidro semelhante ao cristal diante do trono indica a purificação dos nossos pecados. Aí eu tenho tranquilidade, aí eu tenho paz, aí eu não tenho mais medo de chegar no trono, porque, conforme nós já falamos, o nosso irmão presbítero orou, citando Hebreus 4,16, o trono é o trono da graça.
Eu chego no trono, é um trono que quem está sentado, ele tem vozes, trovões, relâmpagos, é um Deus irado, é um Deus justo, é um Deus que queima pecadores no inferno. Mas esse mesmo Deus, ele nos oferta a sua graça. E você pode entrar na presença desse Deus sem o medo de Adão, sem o medo de Isaías, porque Jesus morreu por você, porque o sangue dele lavou os seus pecados, porque os seus pecados estão perdoados. Quando os pecados de Isaías foram perdoados, aquele que estava no alto sublime trono, ele disse o seguinte: a quem enviarei? E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você agora tem acesso ao trono da graça por meio de Cristo, pela purificação do sangue de Cristo simbolizado nesse mar de vidro de cristal, você agora não tem mais medo de Deus, Ele é o seu Pai. Jesus, depois que morreu e ressuscitou, ele lá no Evangelho de João capítulo 20, ele apareceu a Maria Madalena e ele disse: ide aos meus irmãos e dizei, vou para o meu Pai e vosso Pai. Você pode chamar Deus de Pai. Esse aqui que está no alto sublime trono, esse aqui que está no trono onde saem vozes, relâmpagos e trovões, esse aqui que causa medo em pecadores, é o seu Pai, que com todo o seu poder, que com toda a sua força, te protege, te abraça, cuida de você. Sabe por quê? Porque o Filho dele, que está à direita dele, tornou isso possível. Morreu por você, lavou os seus pecados. O texto continua no versículo 6, a parte B. Também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. Lembra? O trono no meio, 24 tronos com 24 anciãos assentados, e em volta do trono, ou seja, você imagina aqui o trono, os 24 tronos, mas antes dos 24 tronos tem 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes, eles são seres também aterradores. Um parece com um leão, um parece com um boi, um novilho, um se parece com um homem e um se parece com um águia. O que é isso aqui que João está falando? Se você olhar lá para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, Ezequiel vai falar desses mesmos 4 seres viventes, comparando com as mesmas aparências: novilho ou boi, águia, homem e leão. Ezequiel, mais para frente, no capítulo 10, ele vai nos contar quem são esses 4 seres viventes: querubins. Os querubins são uma das classes mais altas dos anjos. Os querubins, eles guardam as coisas santas de Deus. Depois da queda, Deus expulsou Adão e Eva do jardim e ele colocou querubins no caminho da árvore da vida, guardando a árvore da vida. Quando o povo de Israel construiu o tabernáculo e fez também a arca da aliança, a tampa da arca, chamada propiciatório, uma tampa de ouro puro, tinha esculpida em cima dela querubins, 2 querubins. A arca da aliança simbolizava a santidade, a presença de Deus, os querubins estavam lá. Então, os seres mais próximos do trono são querubins. Nós temos serafins também, nós vimos lá em Isaías, mas aqui João vê querubins. E esses querubins, João aqui, assim como Ezequiel antes dele, fala a respeito da aparência deles, citando atributos deles também. Ele fala primeiro que eles são cheios de olhos.
diante e por detrás, mostrando que os querubins, eles veem todas as coisas. Eles enxergam todas as coisas, eles não são onipresentes. Você lembra daquela passagem que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra? Os querubins estão de olho em nós. Eles servem a Deus servindo a igreja. Os anjos servem a Deus servindo a igreja. E é interessante que, veja, assim como os 24 anciãos representam toda a igreja, esses 4 seres viventes que são querubins representam todos os anjos. O que nós temos aqui então? Nós temos Pai no trono, Filho ao lado em pé, Espírito Santo diante do trono. Em volta do trono nós temos 4 seres viventes que representam todos os anjos. Diante do trono nós temos anjos, a totalidade dos anjos de Deus. E mais para fora um pouco, a totalidade da igreja, representada ali pelos 24 anciãos. Só que, voltando para aqueles querubins, aqueles 4 seres viventes, João fala que o primeiro é semelhante ao leão. Ezequiel vai falar a mesma coisa. Por que leão? O leão é um animal forte, muito forte. Os anjos também. Os anjos são seres fortíssimos, poderosíssimos. Semelhante também ao novilho ou ao boi. O boi também é forte, mas diferentemente do leão, o boi ele serve ao homem. O boi ele é usado num contexto rural como um animal de carga, como um animal para puxar um carro de boi. Isso mostra que os anjos eles servem a Deus. Eles estão a serviço de Deus. Eles estão na presença do trono de Deus, prontos para ouvirem as ordens de Deus e obedecerem às ordens de Deus. E o terceiro é semelhante ao homem. O homem é a criatura mais inteligente criada por Deus. Isso mostra a inteligência, a sabedoria dos anjos. E a águia é um animal veloz. Os anjos são muito rápidos. Então aqui ele está mostrando as qualidades, os atributos dos anjos. Então vejam, são seres muito poderosos. Só que esses seres, apesar de serem muito poderosos, eles não estão no trono. Eles não estão no trono. Os anjos, eles sabem o lugar deles. Lá em Apocalipse 19, quando João quis adorar um anjo que estava falando com ele, lá em Apocalipse 19 o anjo fala assim: levanta, sou seu conservo, adora a Deus. Só tem um anjo que aceita adoração. Lá em Mateus capítulo 4, este anjo levou Jesus ao pináculo do templo e falou assim: está vendo os reinos da terra? Eu te dou tudo. Prostre-se e me adore uma vez. Esse anjo é Satanás, o anjo caído. Mas os anjos de Deus não sabem o lugar deles. Os anjos de Deus, eles são fortes sim, são poderosos sim, mas continuam sendo criaturas de Deus, servos de Deus, continuam debaixo do domínio de Deus e continuam mais fracos que Deus, muito mais. Mas o que eles fazem ali diante do trono então? O texto continua. Diz no versículo 8 que os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles estão diante do trono louvando. A mesma letra do mesmo louvor que os serafins cantaram lá em Isaías capítulo 6. Santo, Santo, Santo. Eles não param, eles não têm descanso, é de dia e de noite, eles louvam, eles louvam, eles louvam. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ele é eterno, ele não tem fim. Os anjos não cessam, não cansam, dia e noite, de louvarem
ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que é santo. E o versículo 9 diz que quanto esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, de novo, a eternidade de Deus. Olha o que vai acontecer, versículo 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Os anjos louvam ao Senhor. E a igreja, representada por esses 24 anciãos, eles vêm até o Senhor, eles se prostram diante do trono, eles tiram as coroas das cabeças, porque mesmo que eles reinem, mesmo que eles estejam em tronos, o único rei é Ele que está no trono. Então eles falam: Senhor, a glória é Tua, as coroas são Tuas, o poder é Teu, a majestade é Tua. Eles colocam as suas coroas diante do trono, eles adoram aquele que é eterno, aquele que está pelo século, que vive pelos séculos dos séculos. Eles dizem: Tu és digno. Não nós, não os anjos, nenhuma criatura. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder. Por quê? Porque Tu és o Criador. Nós que estamos aqui, Senhor, a Tua igreja, os Teus anjos, nós somos criaturas, nós somos finitos, nós somos diante do Senhor fracos, limitados, mas o Senhor, o Senhor é Senhor. César dizia que era o Senhor, o Kyrios. Os imperadores romanos diziam que eles eram Deus, mas aqui os 24 anciãos dizem: é o Senhor que é Senhor, não é César. É o Senhor que é Deus, não é César. E é o Senhor e Deus nosso, é pessoal. É o meu Deus. Nós cantamos: quão grande é o meu Deus. O Senhor é o meu pastor e nosso pastor. Ele é o meu Pai e nosso Pai. É uma família. Aquilo que eu falei hoje de manhã e eu tenho insistido, batido nessa tecla: nós somos um povo de Deus, nós somos a família de Deus, nós servimos ao Deus nosso, ao Senhor nosso, ao Pai nosso que estás nos céus. E Ele que é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Ele criou todas as coisas. Pela vontade dEle vieram a existir e foram criadas. Aí eu te pergunto uma coisa: por que mesmo que a gente fica ansioso e perde o sono? Fala para mim. A Bíblia fala que a ansiedade é pecado. Não é um transtorno, não é um distúrbio, não é uma doença, é pecado. A Bíblia fala isso, porque na ansiedade nós duvidamos disso aqui, do poder, da majestade, do governo de Deus. Ele está no trono, reinando, governando todas as coisas. Não muito tempo depois dessa visão, Domiciano foi assassinado. Ninguém fica no trono por muito tempo. Mandatos políticos são curtos. Mesmo que um rei, um imperador ou uma rainha fique décadas no trono, chega uma hora que essa pessoa desocupa o trono. Mas aquele que é, que era e que há de vir, aquele que vive pelos séculos dos séculos, nunca, jamais deixará o trono. Ele governa. Não sei o que você tem passado,
mas talvez você tenha passado por alguma situação que tenha te trazido ansiedade. Pode ser que você não se preocupe com as questões políticas do nosso país, do nosso município, mas amanhã você vai para a sua vida ordinária. Amanhã você vai para a escola, para a faculdade, você vai ter que fazer prova, ou amanhã, ou essa semana, ou daqui a alguns dias, você vai ter que entregar trabalho, você tem notas, você vai para o seu trabalho amanhã, você tem questões para resolver, situações para lidar, clientes, fornecedores, colegas de trabalho, talvez um chefe, um patrão intransigente, você tem contas a pagar, a conta às vezes não fecha, mas você tem lá boletos, você tem lá coisas para fazer, um carro que às vezes quebra, uma manutenção às vezes na casa que precisa fazer, uma situação de enfermidade na família, uma questão que aquilo te preocupa, te tira o sono, te deixa ansioso. Para quê? Não precisa. Ele está no trono, Ele governa, está nas mãos dEle. Ele é o seu Pai, você tem livre acesso ao trono da graça. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo Ele é o seu Pai, que por meio do Filho dele você teve seus pecados perdoados e purificados, e agora você tem acesso e pode falar: Pai, olha para a minha vida, Pai, eu tenho prova amanhã, Pai, o meu trabalho, essa situação que eu tenho que resolver, Pai, meu filho está doente, Pai, olha o meu casamento, Pai, meu carro quebrou e agora, Pai, essa situação, Pai, eu estou clamando diante do teu trono, porque eu sei que o Senhor governa a minha vida e a vida de todo o mundo. Então, Pai, faz a tua vontade, eu confio no Senhor. Que isso seja aplicado no meu e no seu coração, meus irmãos, porque às vezes eu fico ansioso, às vezes não, muitas vezes. É um pecado contra o qual eu luto. Às vezes eu perco o sono. E eu me envergonho de dizer isso. Mas que a gente aprenda, irmãos, de uma vez por todas, quem está no trono. Que a gente não se preocupe, que a gente trabalhe sim, que a gente estude sim, que a gente faça aquilo que devemos fazer. Mas que ao final de cada dia a gente fala: quem está no trono é o Senhor, não sou eu. Então, Pai, cuida da minha vida, cuida da tua igreja, cuida de tudo, Pai, porque é o Senhor quem reina, é o Senhor quem governa. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.